Fala aí, bicho, tudo bom? Tudo tranquilo por aqui. Como é que tá o sextou de vocês? Hoje tá tranquilo, né? A gente já passou, acho que a gente. Não, acho que o pior psicológico da pandemia a gente já passou, né? Não sei, pelo menos pra mim, né? Porque no início foi difícil. Os primeiros 90 dias foram bem complicados, mas agora tá mais tranquilo. E aí. Deixa eu só entrar aqui. Opa! E agora tá bem mais tranquilo, a gente vai ter uma conversa legal com o... Opa, boa tarde, tudo bom? E aí, Johnny, tudo bem? Tudo bom? E aí, como é que eu te chamo? Leandro, deputado? Leandro, por favor, por favor. E aí, Leandro, tudo certo com você? Tudo nessa sexta-feira, mais uma sexta-feira de pandemia, que parece segunda, que talvez seja domingo, Pois é, e a gente está rapaz. perdido nesse espaço-tempo. Tá muito complicado, mas vamos em frente. A gente precisa ter resiliência e ter tranquilidade e serenidade para enfrentar essa situação toda. Tá. Leandro, sempre quando eu começo, e ainda mais hoje que hoje a gente vai fazer excepcionalmente uma live 5 horas, eu tenho que dar uns recados, porque eu sou servidor ambiental do ICMBio. Aí eu tenho que falar que esse é um projeto pessoal, que eu não falo pelo Instituto Chico Mendes, e que tudo dito aqui é inteira responsabilidade desse projeto, tá bom? E não, a gente não fala pela autarquia federal ICMBio. Dito essa parte, é um prazer tê-lo aqui. É um prazer ter essa conversa com você. A gente já conversou com a. Não sei se a Marina, que posição a Marina está no partido agora da rede, mas a gente já conversou com a Marina, a gente já conversou com vários ambientalistas daqui. E é um prazer ter, porque a gente tem uma pessoa de Brasília, né? Tipo, eu acho que Exatamente. é a primeira vez que eu converso assim, com alguém que é candango, né? Você nasceu aqui, Leandro? Como é que. Você pode. Eu nasci aqui, sou brasiliense mesmo e sempre vivi em Brasília. Um tempo morei fora, mas sou daqui, nasci e cresci em Brasília. Aham. E muito bom, bacana saber da sua atuação. Acho que o projeto é importantíssimo, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, você trazer aqui pessoas que possam compartilhar informações importantes sobre o contexto socioambiental do Distrito Federal, do Brasil. Marina continua na rede, só que ela é uma militante, ela é uma afiliada, como todos nós, né? Faz um trabalho. Claro que a nossa é uma referência para todos nós, é uma pessoa que nos inspira, que nos motiva muito. Hoje a rede tem como dois porta-vozes o Pedro Ivo Batista e a Laís, lá do Espírito Uhum. Santo. Né? A gente tem sempre dois líderes, um homem e uma mulher, Uhum. no caso, os cargos de liderança do partido. Sim. E a Marina faz parte da executiva, mas como uma membro do partido, como todos nós. Tá, perfeito. É, o formato desse programa aqui, a gente fala da área ambiental, mas na sua perspectiva, na perspectiva do entrevistado, entendeu? Então a gente vai fazendo um histórico ambiental na sua perspectiva. E o que é legal é porque Legal. normalmente a gente conversa aqui com várias pessoas assim que escreveram a história, sabe? A Sueli do IBAMA, ex-presidente, cara, Legal. ela estava lá quando várias leis e tudo foram escritas. O pessoal lá da Premave, eles que ajudaram a criar o Dia Nacional da Araucária. Então, só explicando para o pessoal que está chegando aqui por você, que essa é a nossa forma de atuação, sabe? A gente, com Muito base bom. na história dos atores, a gente fala da perspectiva ambiental. E já que a gente está conversando com você hoje, como para você começou a história ambiental? Normalmente eu puxo iniciando da graduação e tudo mais, mas se você tiver iniciado mais cedo, você pode dar esse briefing Legal. para a gente. Bacana, muito boa pergunta. Acho que é legal a gente trazer essa memória sempre, porque geralmente quem atua nessas causas importantes da sociedade é porque tem um lastro, né? A gente traz isso da nossa trajetória, da nossa formação. Sim. Eu comecei meu ativismo social, político na Pastoral da Juventude Estudantil e dentro da escola de forma geral, com voluntariado jovem, mas sempre na linha da educação. E durante um tempo, dentro da minha escola, eu estava no centro de educação La Salle, era bolsista lá, a Uhum. gente tinha um voluntariado focado na área ambiental, na recuperação de algumas áreas, limpezas, né, de córregos, nascentes.
E foi o primeiro contato que eu tive com essa dimensão, com essa reflexão mais profunda em relação ao meio ambiente. Depois, na própria graduação, dentro da Universidade de Brasília, comecei a me aproximar através da educação ambiental, do debate público sobre políticas ambientais. Fiz sociologia, me tornei professor, e depois no mestrado é que de fato eu mergulhei mais do ponto de vista técnico, acadêmico e prático também. Oi? Você pode falar como foi a sua graduação, como é que foi estudar na UNB? Porque a maioria do pessoal, em geral, aqui que ocupa grandes cargos, estudou em federais, né? Então, já até estava conversando com a ex-ministra do Meio Ambiente da semana passada, e ela estava falando, na época dela, que ela conhecia Renato Russo, conhecia Paralamas, era tudo brother, sabe? E como é que foi para você, Legal. na sua época? Como foi? Que curso você fez? Eu entrei na Universidade de Brasília em 2003. Foi interessante porque eu entrei em outro curso no primeiro momento, fui para a área de Ciências Contábeis, ainda naquela minha indefinição profissional, mas justamente foi um período da minha vida que eu comecei a fazer alguns trabalhos no semiárido, trabalhos de formação de professores com a congregação, com a rede de escolas que eu era aluno, depois ex-aluno, e por causa da Pastoral da Juventude também. E esse trabalho, essa imersão no semiárido nordestino mudou muito a minha vida. Assim, né? Eu voltei de lá muito tocado, muito mexido em termos de visão social, de visão política, principalmente no sentido da educação, de ter visto ali comprovado, trabalhei um tempo no Sergipe, também no Piauí, de ter visto o poder da educação ali naqueles territórios de interior, né? Naquelas pequenas cidades, como que a educação era a única saída, a única alternativa para a maioria daquelas crianças e adolescentes. Sim. E eu voltei muito dedicado a pensar a minha vida profissional e ir por uma linha, ir por uma formação que me aproximasse mais da atuação na educação. E aí foi quando eu troquei de curso, na metade do ano ainda de 2003, e fui para Ciências Sociais. Uhum. E eu cheguei na universidade, eu cheguei no curso de Sociologia com duas propostas, dois objetivos. Um era me tornar professor de fato, eu queria estar em sala de aula. E o outro era poder entender melhor o sistema educacional, poder entender melhor as políticas de educação, então pesquisar. Eu queria ser pesquisador, cientista da área da educação. E foi o que eu consegui fazer. Logo no segundo, terceiro semestre, eu comecei a me envolver com PIBIC, com pesquisa. O professor Pedro Demo foi a pessoa que me acolheu na universidade, é com quem até hoje eu compartilho as visões educacionais, é quem eu me inspiro. Inclusive, a minha visão de educação foi muito atrelada a ele, assim, é o que ele me apresentou. E aí, durante a graduação, eu tive acesso a alguns projetos de extensão da universidade, projetos de educação ambiental, e foi quando eu encontrei e descobri o CDS, que é o Centro de Desenvolvimento Sustentável da universidade. É um centro de pós-graduação, de extensão, e lá no CDS havia uma linha de educação ambiental, educação para a gestão ambiental. E me inscrevi no programa, ingressei no mestrado. E no trabalho de mestrado eu comecei a estudar participação política e juventude na linha ambiental. E na época, 2009, foi bem o momento em que estava se consolidando a REJUMA, que é a Rede de Juventude e Sustentabilidade, que era uma política do Ministério do Meio Ambiente. Na época, a própria Marina Silva tinha iniciado esse trabalho, depois ela saiu e o trabalho continuou com outros ministros e outros gestores. E eram os coletivos jovens de meio ambiente. A REJUMA era essa rede de coletivos nos mais diferentes municípios. Ainda existe a REJUMA, né? Ela está se reconstruindo agora. E eu comecei a estudar alguns desses coletivos, principalmente o coletivo de Goiás, e ver de que forma que esses jovens faziam participação social, faziam ativismo político com o mote ecológico, com o mote ambiental. E o caso de Goiânia foi um caso muito emblemático, porque demonstrou exatamente o que eu queria verificar. Se havia a possibilidade da linha ambiental, do campo ecológico, ser um campo de disputa e de atuação política. Destoar um pouco daquela visão muito intimista que a gente tem às vezes de educação ambiental e de defesa do meio ambiente, que é uma linha bonita, até necessária, digamos, da atuação das pessoas plantando árvores, ajudando a limpar córregos, que eu mesmo tinha na minha trajetória. E ver que aqueles jovens de Goiânia, do Goiás como um todo, estavam trabalhando para mudar a lógica da política ambiental. Então, participando dos conselhos, se envolvendo nos debates públicos, nas audiências públicas, e exigindo espaço para que eles pudessem participar e opinar nas políticas e nas legislações ambientais.
E isso foi muito interessante, porque me mostrou a necessidade da gente elevar o nível do debate socioambiental no Brasil e não ficar tanto nesse nível individual, que é necessário, a gente precisa economizar água em casa, a gente precisa ter atitudes responsáveis, a gente precisa ter um consumo responsável, mas não adianta isso se nós não modificarmos a estrutura da política socioambiental, que aí envolve questões relativas a saneamento básico, relativas aos recursos hídricos, à energia e a uma série de outros fatores. Então, o debate socioambiental, para que ele seja crítico e consistente, ele tem que estar relacionado justamente a essas variáveis. Então, não adianta nada a gente plantar árvore na frente de casa e atrás da nossa casa tem um córrego, tem um esgoto a céu aberto passando ali e contaminando as pessoas, as crianças estão brincando ali do lado. Isso é um problema ambiental seríssimo, né, gravíssimo, que a gente precisa resolver. E findei o mestrado, continuei trabalhando com gestão pública e participação social, que é muito a minha linha de trabalho de pesquisa, né? Educação, meio ambiente e participação social. São as linhas que eu fui constituindo ao longo da minha formação. E depois me filiei à rede em 2016, já tinha participado... Você pode me interromper aqui, não sei, eu já estou emendando aqui, contando um pouco mais. Normalmente a gente dá um foco maior a essa parte do seu trabalho. Logo depois que você terminou essa questão do mestrado, você foi trabalhar em quê? Como é que você foi sobreviver, na verdade? Legal. Você não ia passar fome, né? Exatamente. A minha atuação profissional sempre foi na docência. Eu sempre fui professor desde 2006. Eu estou em sala de aula, na educação básica, durante o tempo também na educação superior. Trabalhei nas instituições privadas. Um colega que eu faço parte de um projeto de extensão lá na UNB mesmo, em Direito, sabe? Aí ele falou assim, o Leandro foi meu professor e tudo mais no ensino médio. Quem que é ele? Cara, eu esqueço o nome dele agora, mas ele tá na... eu não lembro, mas ele falou assim, ele é um ótimo professor e tal. Mas aí... Legal. O pessoal falou muito bem, assim, de você. E tem um colega meu que é seu fã. E ele sempre fala, desde as eleições, ele fala, não, vou votar no Leonardo. Ele fez sociologia na UNB também, que é o Rafael Barbosa, Chagas Barbosa. Sim. Ele é um colegão nosso lá do ICMBio também. Muito e aí bom. você pode continuar essa parte, assim, de como você foi ganhar a vida na docência, Eu comecei a trabalhar com 18 anos, ainda na época da universidade. Eu comecei a trabalhar numa escola, trabalhei numa escola franciscana, que era o Colégio Pio XII, nem existe mais. Lá eu trabalhava na coordenação, era assistente pedagógico, uma espécie de um estagiário. E aí, quando eu comecei a fazer pesquisa na UNB, eu tive que me afastar do trabalho para poder ser bolsista, né? Sim. E aí, logo em seguida, eu voltei a trabalhar na rede privada de ensino, na época no próprio Colégio La Salle, onde eu havia estudado. Sim. E a partir de 2006, de fato, na docência. E aí passei por vários colégios particulares, né? Trabalhei na rede Marista, trabalhei na rede Salesiana, trabalhei na rede La Salle, trabalhei em alguns cursos preparatórios para vestibular, Enem, PAS, depois trabalhei nas faculdades Planalto e durante um bom tempo também passei pela Secretaria de Educação, fui contrato temporário, trabalhei na época na educação de jovens e adultos, no Céu do Lago, que é uma escola que fica ali na 9, e depois fui concursado, trabalhei em São Sebastião, no Centrão, no Centro de Ensino Médio 1, também no Chicão, que é o Centro Sede de São Francisco. Passei também pela gestão, trabalhei um tempo na administração da Secretaria de Educação. E a partir de mais ou menos de 2011, 2012, eu me afastei da Secretaria, pedi exoneração para trabalhar com projetos de consultoria e com o professor Pedro Demo. A gente tinha um trabalho de formação de professores na linha de tecnologia, lá no Ministério de Ciência e Tecnologia. E aí, como consultor não pode ter cargo público, né, eu achei que era uma oportunidade interessante. E aí a própria faculdade me chamou para ampliar a carga, dar aula em outros cursos, no direito, na arquitetura, na engenharia. E para mim foi uma boa oportunidade profissional. Então, foram 16 anos, 15 anos de docência e ao mesmo tempo de pesquisa. E aí a partir de 2011... Eu queria te dar parabéns. Só te interromper para te dar parabéns, que eu pensei que você tinha uns 25. Então você tem mais, né? 35. Não, mas você tá bem, cara, que você tem uns 25, passa por 25. Porque a luz está escondendo os cabelos brancos aqui, rapaz. E aí foi isso. E eu, ali, quando eu entrei no mestrado, que eu comecei a trabalhar com política pública na pesquisa, foi quando eu comecei a me cutucar por dentro, assim, começou a passar pela minha cabeça uma série de reflexões
provocações em termos de atuação pessoal, sabe? Assim, eu já tinha, enfim, já tinha trabalhado na docência, na época da Rede Marista trabalhei com iniciação científica, tive a oportunidade de gerir projeto, Sei. de trabalhar em colaboração com os professores. Tinha ousado, né, feito coisas que eu queria sempre ter feito na escola, porque eu sonhava com aquilo, trazia aquilo da época da universidade, consegui fazer, Sim. mas tinha uma incompletude, e ainda tem uma incompletude na minha cabeça, que é no meu coração, que é ocupar espaços de poder e poder implementar coisas um pouco mais consistentes, a ponto de mudar estruturas. Isso sempre foi muito forte em mim, assim. E aí, foi quando eu saí do mestrado que eu falei, cara, a gente tem que fazer coisas a mais, acho que a gente tem que ir além. Eu acho que o trabalho da sociedade, né, você como indivíduo cidadão, independente de onde você esteja, você está aí no ICMBio, que é um órgão muito importante, os professores que estão na sala de aula, os enfermeiros que estão nos hospitais, qualquer cidadão, seja ele do setor público, privado, terceiro setor, ele pode fazer a diferença, e ele tem que fazer a diferença. Sim. Mas eu comecei a sentir uma inconformidade muito grande do ponto de vista estrutural, de perceber problemas, perceber desafios políticos, sistêmicos, em termos de gestão pública, e aquilo foi me incomodando. E aí, em 2013, eu falei, eu acho que é hora de começar a pensar numa forma de entrar nessa estrutura e atuar de maneira mais consistente, né? E aí, em Foi aí, 2013, uhum. hã? Foi aí que você decidiu entrar para a política e tentar se Uhum. candidatar a deputado. Foi ali em 2013, eu não tinha vida partidária, eu sempre trabalhei, atuei politicamente, apoiei várias pessoas, trabalhei em campanhas, mas Sim. nunca havia me filiado a nenhum partido político. Uhum. Sempre tive minha ideologia muito clara, minhas visões políticas muito postas, mas eu não tinha Sim. filiação partidária até aquele momento. E aí, em Sim. 2013, eu juntei um grupo de pessoas, fiz uma consulta, escrevi um texto, fiz uma consulta. O que vocês acham, né? O que vocês pensam de eu disputar um cargo eletivo, de eu tentar ocupar esse espaço institucional? E 98, 97% das pessoas, com algumas exceções ali, que falavam, não, não faz isso não, você é tão legal, você sabe, eu sou tão boa, não se Sim. mete com isso não. A maioria da galera falou assim, cara, é isso, vai com tudo, a gente te apoia, a gente dá a maior força. Sim. Aí eu falei, legal, né, vamos nessa. E comecei a dar uma estudada, me preparar e entender um pouco desse universo político partidário, que é um universo muito complexo. É, Sim. e aí eu vi o tamanho do desafio, assim, né, a quantidade de votos que era necessária para se tornar um deputado, para me tornar um deputado distrital. Sim. O contexto partidário mesmo, muito complexo, as estruturas partidárias muito fechadas, Sim. muito controladas pelos caciques, pelos donos de partido. E eu falei, não sei se é a hora, né? Mas aí me comecei a me aproximar de alguns partidos, me aproximei muito na época do PDT, em Uhum. decorrência da galera da educação lá, o Cristóvão Buarque na época tinha um grupo de educação, ainda Sim. tem, não sei se está lá no PDT, mas essa galera continua junto aí, que era o grupo do educacionismo. Tinha o pessoal do PSB, que estava fazendo um debate programático, já pensando nas eleições de 2014, que tinha uma turma forte da educação, principalmente da Secretaria de Educação, que eu conhecia. E outros partidos, o PV, também tinha algumas pessoas aí da área ambiental, que eu conhecia da época do CDS. E E por que a eu. rede? E aí, então, na época a rede não existia, porque a gente não tinha. A gente tinha conseguido as assinaturas em 2013, Sim. mas o STF não reconheceu as nossas assinaturas, né? Eu lembro disso. Foi E você imbróglio lembra dessa danado. história? Foi uma confusão danada. E aí a rede não conseguiu registro para disputar as eleições de 2014. Então, a base, que era a rede, ainda informalmente, o grupo da Marina, todos os filiados, aquelas pessoas importantes, se distribuíram. Uma parte foi para o PSB, outra parte foi para o PDT. Uhum. Eu fui para o PSB em 2014, a convite também do próprio Rodrigo Arenberg, não dele especificamente, mas também do grupo de campanha, para Sim. ajudar a construir o plano de governo. E me envolvi diretamente nisso. Em 2016 eu tinha me filiado. Aí tá, em 2014 trabalhei na campanha do Rodrigo, coordenei a parte de educação da campanha com outros colegas. Foi muito legal, foi uma experiência muito positiva. Aprendi, descobri o tamanho de uma campanha eleitoral, que é o que você precisa para disputar minimamente. Em 2015 ganhamos a eleição e eu já me afastei no primeiro momento. Na transição já comecei a me descolar um pouco do grupo por algumas divergências da maneira como as coisas estavam sendo construídas. E aí me desfiliei do PSB ali em abril, mais ou menos,
quando uma parte da bancada do PSB na Câmara se posicionou a favor da redução da maioridade penal, que eu sou radicalmente contra. Sim. E eu e mais umas 20 pessoas, colegas que estavam lá, nos desfiliamos em massas. Foi um bloco de desfiliação de 23, 22 pessoas. Na época eu continuei acompanhando o pessoal do Raiz Cidadania, não sei se você conhece. Não, eu sou era... nessa parte de discussão assim política, eu ainda estou na sua fase assim de eu promovo o debate, gosto de discutir, eu gosto da rede, né, dessa questão de que eles tentam dar igualdade de gênero, sempre colocam um homem e uma mulher em posições de decisão, mas pessoalmente eu ainda estou nessa fase assim de tentar dar uma distanciada, entendeu? Até com esse projeto aqui, para a gente ter uma fala isenta, né? A gente às vezes pega os dois espectros. Mas, então, eu retorno à pergunta, por que a rede? Vou chegar agora porque foi justamente o momento em que eu tive que pensar a minha vida partidária. Tinha acumulado uma série de relações importantes naquela campanha de 2014, conheci muita gente bacana, até hoje, várias das pessoas que eu conheci naquele momento eu tenho relação, tenho vínculo de amizade, vínculo político. E aí eu me desfiliei do PSB e fiquei ali um ano, mais ou menos, participando, acompanhando o Raiz, que é um projeto ainda de partido. A Erundina é a idealizadora desse movimento. Mas senti também um pouco de vontade, de necessidade de ser um pouco mais pragmático, né? Não ficar só no debate, na discussão, mas eu sempre fui muito prático, assim, de fazer, eu nunca consegui me contentar só em pensar, né? Em refletir, assim. E aí na época de 2015, comecei a fazer o doutorado, e em 2016 fui para a rede. Aí a rede já tinha sido criada em 2015, conseguimos as assinaturas, registramos o partido, e em 2016 eu me filiei oficialmente. Comecei a acompanhar alguns grupos, tem o elo de formação nacional da rede, me voluntariei para participar, e aí vim acompanhando o partido, né, nesse tempo. Em 2017 fui morar fora para fazer uma parte do doutorado lá na Espanha, morei em Barcelona. Lá foi uma experiência muito massa também em termos de política pública, de entender gestão. É uma cidade muito interessante, ela é muito pujante politicamente, né? A Catalunha como um todo, ela é uma região em que as pessoas participam muito da política, e não só da política institucional, da política comunitária, do bairro, o associativismo é muito forte, né? Cara, eu voltei pilhado, assim, 2017 foi um ano para mim muito importante, e julho de 2017 eu voltei, reuni o grupo de novo, aqueles lá de 2013, falei, galera, eu vou me candidatar. E aí comecei a trabalhar meu projeto de pré-candidatura, foi um ano de pré-campanha, eu não tinha dinheiro, não tinha padrinho político, o partido não era um partido forte. Sim. E tinha que fazer um trabalho de base muito intenso. Então, continuei trabalhando como professor, continuei em sala de aula, aproveitei muito a possibilidade de estar em espaços, em lugares de formação, então palestras, cursos. Então, ampliei muito meu voluntariado em educação. Sim. E isso me ajudou muito a ter visibilidade um pouco mais. E começamos a campanha, montei um petit comitê ali de 4, 5 pessoas, estão comigo até hoje, entre elas a minha própria esposa hoje, a Marcela coordenou essa minha pré-campanha, ela é da área de comunicação, e vamos embora, né? Seguimos rumo aí, veio a campanha 2018 e a rede foi muito bem coletivamente falando, né? A gente teve 47 mil votos aproximadamente, só o partido e com a coligação que tinha sido feita com o PCdoB, juntamos 53 mil votos. Nossa. Isso nos possibilitou ter um mandato, né? Então, eu fui o mais votado da chapa e hoje exerço esse mandato, que é um mandato colaborativo. A gente tem ainda essa linha de trabalho que ouve o partido, que ouve os filiados, que ouve o cidadão. A gente investe muito em participação social. Sim. Tem uma plataforma política muito clara em torno dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a agenda ambiental, o foco das crianças e dos adolescentes é a educação como política prioritária dentro do segmento de infância e juventude, né? Sim. E é isso que a gente tem feito aí como legislador. Eu venho legislando muito nessa linha, mas principalmente venho fiscalizando, que é o outro papel do deputado. Muita gente olha para o deputado só para fazer lei. Deputado não é só para fazer lei, deputado é para fiscalizar principalmente. Tá, agora que a gente chegou nessa parte, eu queria fazer uma última pergunta. Como você viu, assim, agora que você, sendo deputado, primeiro mandato, como foi esse choque, assim, antes você estava sendo a pessoa do debate, gerando um debate
sem estar na estrutura de poder, e como é agora na estrutura de poder? Teve muita diferença? Você teve alguns choques de realidade? Você pensou assim, isso eu pensava que era dessa forma, mas eu vou ter que ceder um pouquinho nessa parte. Eu não posso ser tão, não vou dizer radical, mas eu não posso ser tão incisivo como eu era antes, quando eu era apenas uma pessoa com uma voz, um cidadão. Legal essa pergunta, porque muita gente quer saber o que, que mudou, né? Assim, do que eu pensava e o que hoje eu vejo. Eu continuo com os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos ideais. Eu sigo acreditando que a política ela é uma ferramenta de construção, de transformação da sociedade, é a única, não tem outro caminho para mudar a sociedade estruturalmente, senão pela política. E agora, claro, você quando está dentro da dinâmica dos atores políticos, você tem que desenvolver algumas habilidades que antes você não considerava tanto como necessárias. A habilidade do diálogo, a habilidade de lidar com o conflito, de lidar com a divergência e de respeitar essa divergência. Eu amadureci muito nesse sentido de tentar ter um pouco de empatia pelas pessoas que têm opiniões diferentes das minhas. E isso não significa que eu tenho que abrir mão das minhas posições, sim, mas que eu tenho que expô-las, que eu tenho que apresentá-las de uma forma um pouco mais generosa. E não tão, como você falou, incisiva, agressiva. E eu tenho que ser tranquilo nesse sentido, tem que ter serenidade, porque as pessoas têm histórias diferentes, as pessoas têm visões diferentes. Então o que eu penso não necessariamente vai ser o que você pensa, e eu preciso respeitar isso. Foi uma coisa que eu precisei, apesar de ter isso lá dentro, mas eu tive que forçar e trazer isso mais para a minha prática. Uhum. Outra coisa que eu vi é como o legislativo é importante. Claro que por disputar um cargo legislativo, eu tinha noção, mas hoje eu tenho uma visão de que o legislativo é essencial. Nós nos preocupamos muito com a eleição do executivo, governador e presidente. De fato, precisamos de um bom presidente da República, de um bom governador, uma boa governadora, prefeito, mas o papel dos legisladores é decisivo para a dinâmica da política pública, para a dinâmica da governança do próprio executivo. Não adianta você ter um bom executivo se você tem um péssimo legislativo. Sim. Então as pessoas têm que se preocupar melhor. Eu queria pedir aqui que as pessoas escolhessem, pesquisassem os seus candidatos a deputado, senador, deputado estadual e federal, com muito cuidado, porque um legislativo de boa qualidade faz toda a diferença na hora de legislar, na hora de representar e na hora de fiscalizar. Um legislativo corporativista, um legislativo que, infelizmente, às vezes ele cede, ele se torna submisso ao executivo, ele não cumpre o seu papel. Então, é muito importante que a gente tenha atenção na eleição legislativa. Hoje eu vejo o legislativo como um poder, eu acho que dos três, talvez é aquele que tem a maior capacidade de definição. Assim, por mais que o executivo elabore as políticas públicas e opte pelas linhas de programas, pelas linhas de ação, sem o aval do legislativo ele não consegue. Né? Uhum. E um legislativo que não fiscaliza, quando você tem um executivo que não tem boas intenções ou que não tem muita competência, esse legislativo omisso, ele permite que esse presidente ou esse governador que é irresponsável, ele vá tocando as coisas. Sim. Então, assim, eu tenho tentado muito mostrar para as pessoas a importância de um papel fiscalizador dos deputados. E aqui, como a Adriana Borta está colocando, né, o executivo não governa sozinho, com um legislativo forte e bem preparado. Aprender a votar é essencial, exatamente. Somos nós que aprovamos a lei orçamentária anual, somos nós que aprovamos a lei de diretrizes orçamentárias, somos nós que autorizamos o executivo a gastar mais ou a deslocar recursos de uma área para outra. É o legislativo que aprova o plano plurianual, que é essa projeção dos 4 anos seguintes de como que as políticas públicas vão acontecer. Então, assim, é muito poder, é muita responsabilidade. Então, se a gente não tiver deputados competentes, vai ser muito difícil a gente ter um Brasil mais justo. Então, isso mudou muito. Eu vi, assim, como é importante o trabalho de um deputado. E, agora, uma coisa que me frustrou, só para complementar essa resposta, que eu acho importante, é o seguinte: infelizmente, existe muita vaidade no mundo da política. Existe muita vaidade. Todo mundo quer ser dono de uma causa. E isso me frustrou e eu estou tentando aprender a lidar com isso ainda. Não consegui a ponto de me tranquilizar, sabe? Porque eu sempre, assim, desde o início da minha militância, do meu ativismo, na minha adolescência, cara, tudo que eu fiz foi em grupo. Tudo que eu fiz foi colaborativo. Tudo que eu fiz foi com equipe, foi com gente. E na política você não faz nada sozinho.
Só que na política, ao mesmo tempo que todo mundo sabe que não faz nada sozinho, todo mundo quer ser dono da pauta, todo mundo quer ser protagonista da história, todo mundo quer ser o líder da situação, entendeu? E eu sinto muita dificuldade. Eu vejo assim que, principalmente no campo progressista, os partidos de esquerda, centro-esquerda, os partidos democráticos, verdadeiramente comprometidos com a cidadania nesse país, estão muito mais preocupados em se destacar, sejam eles como partidos ou seus líderes, do que de fato construir o país que a gente precisa. De somar forças, de unir, convergir. Então acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que amadurecer se nós não quisermos perder a democracia. Agora a gente falou muito de passado aqui, né? A gente falou de toda a sua história, tudo que você fez e aprendeu e vivenciou para poder chegar nesse momento que você está agora, dono de um cargo eletivo e exercendo a sua função na maior plenitude possível. E Brasília atualmente está em um momento, não sei se conturbado politicamente, porque Brasília é o centro político do Brasil, né? Mas a gente está conturbado também na pauta ambiental, né? Porque a gente virou o centro nacional de um tráfico de espécies que nunca a gente imaginaria. A gente imaginaria no Pará ou alguma coisa assim, que a gente vê muita notícia, mas a gente saiu por causa da notícia de uma serpente que foi apreendida, que virou meme, que virou página de WhatsApp, que a gente já riu bastante, eu já até fiz figurinhas, já mandei para colegas. Enfim, a gente agora, essa imagem, a gente já vai visitar ela e já chama ela de amiga, né? Porque ela virou um símbolo para a gente, um símbolo do que não deve ser feito, né? Então, como você está vendo, como um deputado que atua na área ambiental, está vendo essa questão de tráfico de espécies exóticas em Brasília? Hoje já saiu uma notícia que parece que a quadrilha é maior e cada dia se descobre mais animais ou cobras escondidos. Como você vê essa perspectiva assim, na visão assim, de um deputado? É uma situação gravíssima. Eu acho que isso tem uma causa. Vou falar um pouquinho sobre o porquê da gente estar vivendo esse momento e esses maus tratos, o tráfico de animais. Isso está para mim muito claro por que isso está acontecendo. Tem duas coisas. Primeiro, como que nós fomos diminuindo a capacidade dos órgãos ambientais e das próprias instâncias da Polícia Civil e da Polícia Militar que combatem esse tipo de crime. Então existe uma dissolução das estruturas competentes capazes para evitar esse tipo de situação. Então, você trabalha no ICMBio, sabe do que eu estou falando. A gente está tendo um esvaziamento dos órgãos ambientais, uma má gestão e uma visão de que esses órgãos são dispensáveis, ou de que eles não precisam atuar com tanta contundência como a lei manda. Então, pensando no DF, se a gente observar hoje a estrutura do próprio IBRAM, a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, a estrutura da Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Civil e a estrutura do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, nós vamos ver que eles estão extremamente precarizados. Do ponto de vista de quantitativo de pessoal, do ponto de vista de capacidade orçamentária, de estrutura de gestão e de estrutura física mesmo, equipamento. A gente até fez um aporte de emenda parlamentar esse ano para a Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Civil, porque eles estão precisando comprar automóvel, está faltando carro lá, para eles poderem fazer as fiscalizações, as investigações de crimes ambientais. Batalhão da Polícia Militar, eu visitei no ano passado, lá os soldados, os coronéis, também não tem reforma lá há muitos anos, a própria sala deles está numa situação precária, os espaços onde eles abrigam os animais recuperados, é tudo muito, muito ruim, assim, né, do ponto de vista de estrutura. E a mesma coisa vale para os órgãos ambientais, a ingerência nos órgãos ambientais, a instrumentalização dos órgãos ambientais para fins políticos, fins corporativos, poder econômico. Infelizmente é isso que está acontecendo no Brasil. A mesma coisa a gente vê na esfera federal. O que está acontecendo no ICMBio, o que está acontecendo no IBAMA, a política ambiental dentro do MMA. Então a gente está pagando o preço de um enfraquecimento dos órgãos ambientais nesses últimos anos. E aí a outra questão, acho que diz respeito muito à cultura, né? É um pouco a forma como a gente vai mostrando para as pessoas essa relação com a ecologia, com o universo ambiental, com os animais, como a gente não tem educação ambiental, como falta muita informação, como falta esclarecimento. Qual que é o risco de você participar de um tráfico de animais silvestres? Além do risco, obviamente, legal, que você está cometendo um crime, existe um risco sanitário, existe um risco para a própria saúde, para a vida da pessoa.
Então, acho que falta muita educação ambiental, falta esclarecimento, falta informação dentro das escolas, nos espaços de comunicação. E da gente fazer um debate público um pouco mais sério, mais consistente sobre essas temáticas. Eu estava pegando o dado aqui, a média aqui de cerca de 38 milhões de espécies sejam retiradas por ano da natureza brasileira, né, como todos os biomas, dos espaços de fauna, das unidades de conservação, por ano. Isso é muito bicho, é muito bichinho, né? É muito animal. Só vou fazer um então adendo é gravíssimo, assim. Só vou fazer um adendo que essa reportagem que você provavelmente viu, eu estava lendo ela e nela mesmo fala que esses dados são desatualizados e possivelmente o tráfico é muito maior. Porque esses dados são de, se não me engano, 2012 tipo, os dados são meio que incompletos, mas não porque tá para menos, tá para mais, entendeu? Provavelmente é muito mais que isso. E você pode continuar e se tiver... porque isso é o que a gente descobre, né? Esse dado que eu peguei é da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais, isso é o que a gente acaba sabendo, mas obviamente tem muitos crimes que não foram ainda constatados e que provavelmente estão acontecendo, como este que veio à tona agora, né? Quanto tempo que esse garoto trafica as serpentes, as cobras? Há quanto tempo que ele faz esse tipo de coisa? Quantas pessoas estão nessa rede? A Polícia Civil vai esclarecer nesse momento. Sim. Mas a gente não tem noção ainda do tamanho desse tipo de coisa. Então vejam, quantos casos como esse devem ter no Brasil? Principalmente em locais onde você não tem nenhuma estrutura investigativa, nenhuma estrutura de controle, de fiscalização. O que deve acontecer no interior do Brasil, né? E até mesmo dentro das metrópoles, que a gente não sabe. É lastimável. E aí, muita gente não consegue fazer essa ligação com o que nós estamos passando. A pandemia, ela tem uma relação com o desequilíbrio ecológico absoluto, direto. Então, o que aconteceu na China, a presença de animais silvestres, de animais selvagens no espaço de convivência humano, ali inclusive com o consumo humano da carne desses animais, é o que está na base da pandemia. Então, se a gente não entender isso, se a gente não levar isso a sério, a chance de a gente ter outras pandemias, inclusive, é altíssima. A própria ciência já vem mostrando isso. O desequilíbrio ecológico, ele vai ser provavelmente a causa das próximas pandemias que a gente vai experimentar ao longo dos anos. Ou seja, o nosso argumento é vide coronavírus, né? Exatamente. Perfeito. Pessoal, a gente já passou da metade da entrevista. Quem quiser mandar perguntas para o Leandro, eu acho que ele vai estar disponível aqui. Sejam bonzinhos, tá? Na hora da pergunta da onça a gente não vai ser, mas vocês sejam. Porque a gente tenta aqui. Então, a gente vive em um quadradinho, Leandro. Você sabe que a gente vive em um quadradinho e a gente não consegue controlar esse quadradinho. Porque Brasília, por mais que seja um local relativamente pequeno, ela é conhecida pelas invasões, às vezes a pessoa constrói em cima de nascente, aí quando você vai ver, já destruiu uma nascente, às vezes você destrói uma árvore, sabe, você sai destruindo todo o bioma do Cerrado e sem ter um plano, sem ter uma perspectiva para onde vai essa política. E eu sinto que é muito no caso a caso, sabe? Não tem uma política de, vamos dizer assim, de Estado para a ocupação urbana de Brasília, né? E você, como você é formado ou tem especialização em desenvolvimento sustentável, como a gente faria? E ainda mais como você como deputado, como você atua, ou como você poderia atuar mais, ou Brasília, os governantes poderiam atuar mais, para tentar fazer esse controle ocupacional melhor de Brasília? Que seja, vamos dizer assim, um desenvolvimento sustentável de fato. Então, tem duas coisas importantes que o parlamento pode fazer. Eu hoje presido a Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara Legislativa. As frentes parlamentares são grupos de deputados focados numa causa específica. Então, hoje eu presido a Frente Parlamentar Ambientalista e presido também a Frente Parlamentar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, da Agenda 2030 da ONU. Então, muito conectados, né? O tema ambiental está dentro da Agenda ODS 2030. O que nós podemos fazer como legislativo? Primeiro, nós precisamos fazer os ajustes na legislação ambiental e sempre legislar pensando nos efeitos, nas consequências socioambientais que essas legislações vão ter. Recentemente, no ano passado, nós apresentamos alguns projetos que já foram aprovados e sancionados que têm um efeito direto na questão ambiental. Então, pegando aqui a dimensão dos resíduos sólidos.
Apresentamos a lei das sacolas plásticas, que passaria a vigorar agora em julho, mas decorrência da pandemia a gente está fazendo uma dilatação para a vigência no final do ano. Então, mudando a matéria-prima das sacolas plásticas, a gente aprovou, tornando uma matéria-prima um pouco mais biodegradável, né, com mais facilidade, matérias-primas que tenham aí 3 meses, 4 meses de biodegradação. Aprovamos a lei do Cerrado, que é a lei 6364. Essa foi uma lei importante, por quê? Porque as normas de preservação e uso do Cerrado estavam dispersas. Então a gente fez um compilado e uma legislação única que agora orienta as políticas ambientais e orienta todas as normativas, inclusive questões relativas a licenciamento, dentro do âmbito do Distrito Federal. Estou tentando levar essa lei, encaminhá-la para outros parlamentos aqui das regiões dos estados que compreendem o Cerrado brasileiro, principalmente Goiás, Tocantins, Mato Grosso, mas também Bahia, até aqui em Maranhão. Vamos tentar fazer um trabalho articulado. Sim. Aprovamos a lei 6518, que é a lei que estabelece o tratamento dos resíduos orgânicos aqui no DF. Resíduos orgânicos estes que têm provocado uma sobrecarga no nosso aterro sanitário muito grande, a ponto do governo ter que agora aditivar o contrato com a empresa que faz a gestão do aterro de Samambaia, porque o tratamento do chorume não está mais conseguindo ser feito não tem mais sido feito pela CAESB, em decorrência do tamanho desse chorume. E estamos pensando outras formas de amenizar isso, né, com produção de energia sustentável, a partir de biogás, enfim, temos outras parcerias também com o Instituto Lixo Zero, Instituto Ecozinha, temos conversado bastante com o Fórum de ONGs ambientais e também trabalhado aí em projetos, iniciativas da sociedade civil com recursos de emenda, apoiando determinadas experiências. Então esse é uma primeira frente de trabalho. A outra é fiscalizando. E aí sendo bem rigoroso em relação às políticas de desenvolvimento urbano, políticas de desenvolvimento territorial, como você bem colocou. Qual que é o maior problema ambiental hoje do DF? Ocupação irregular do solo. É o maior de todos os problemas. E, atrelado a isso, grilagem de terra, né? Por quê? Você vai ter ocupação e aí essas ocupações vão entrando em unidade de conservação, se sobrepondo a nascentes, sobrepondo a espaços importantes de equilíbrio socioambiental. Quer ver um exemplo? Assim, acho que é muito reflexo. Provavelmente muita gente está vendo aí ataques de abelhas no Distrito Federal. E várias áreas, né, de parques, áreas residenciais. O que está acontecendo? As abelhas estão migrando porque está tendo desmatamento ilegal, porque está tendo ocupação irregular em áreas que são nichos, que são habitats dessas abelhas. Estou dando um exemplo muito pequeno para mostrar outras situações, para a gente fazer referência a outras situações. Mas o desequilíbrio é muito grande. Então, se a gente não tiver uma política habitacional séria, uma política de desenvolvimento urbano, territorial séria e uma fiscalização da grilagem da ocupação irregular do solo, inevitavelmente nós vamos ter crises ambientais, como a crise hídrica de 2017, que foi um sinal claríssimo do que aconteceu no DF nos últimos 30, 40 anos. E se isso não ocorrer, então a gente precisa de vontade política. Não adianta você ter lei, não adianta você ter o legislativo apontando os equívocos, se o governo não assume um papel estratégico na política de desenvolvimento urbano. E é o que a gente tem cobrado, mas não tem visto. O GDF, infelizmente, hoje, tem adotado uma linha muito arbitrária, muito irresponsável do ponto de vista de desenvolvimento urbano. Com licenciamentos que nos preocupam, com ocupação de áreas que a gente entende que são áreas estratégicas para o equilíbrio socioambiental. Vou dar o exemplo da Serrinha do Paranoá. No ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano lançou uma diretriz urbanística lá para a Serrinha, lá para a região que fica ali perto do Paranoá, que é uma região que tem aproximadamente 100 nascentes. A gente pode falar das quadras 500 do Sudoeste, que foi objeto de disputa judicial durante vários anos. Nós, inclusive, fomos ao STF para evitar a construção, mas saiu a liminar, o STF não se posicionou a tempo e já está sendo levantada a quadra 500 em cima do Parque das Sucupiras, que é uma das poucas áreas, a única área que sobrou de cerrado nativo no território central do Distrito Federal, na região tombada. Então é isso, eu acho que tem que ter vontade política. Nós estamos agora construindo com a Secretaria de Meio Ambiente um sistema de georreferenciamento e monitoramento de todo o Distrito Federal, para que a gente tenha a constatação imediata das áreas que estão sendo desmatadas, ocupadas ilegalmente, né? Então vai ser um grande instrumento de gestão que a gente está entregando, está previsto no ZE, Zoneamento Econômico e Ecológico, e a gente está fazendo essa parceria com a SEMA, inclusive aportando recursos para que eles desenvolvam esse sistema que vai ser uma grande aliada, um grande aliado para que a gente faça o controle ambiental aqui do DF. Perfeito, agora você entrou um pouco na nossa pergunta da onça. Pessoal, agora chegou um momento especial.
que é o momento que a gente joga o nosso convidado na parede, deixa ele um pouco constrangido. Deixa eu ver só se... Eu acho que a conexão caiu dele. Deixa eu só voltar, Leandro. Só um minutinho, pessoal. Travou aqui, a gente vai voltar com o Leandro já já. Pessoal, daqui a pouco, agora chegou o momento esplêndido. Nossa. Não tô correndo da pergunta da onça, não, hein? Não, assim, até a Marina titubeou, Isabela Teixeira titubeou, todo mundo fica assim quando a gente chega na pergunta da onça. Mas, Leandro, esse é um momento que eu tava falando aqui pro pessoal, a gente joga o pessoal na parede, a gente não tem limites, não espere limites da gente agora, tá bom? A gente tenta quebrar... Leandro, você agora é um deputado, você não é mais vidraça, você não é mais pedra, você é vidraça, você apanha. E como tem sido, como você avalia a atuação, sua atuação, a atuação dos deputados da Frente Ambientalista do DF em frente a esse governo atual do Ibanez na questão ambiental e como vocês estão agindo efetivamente para barrar, porque na área ambiental a gente está tendo um desmonte, mas na área distrital você também entende que há um desmonte, que a área ambiental está sendo desmantelada? Qual a perspectiva de vocês nisso? Tipo, partindo de dentro, assim, chegou um momento assim, tipo, uma autocrítica, sabe? Vocês têm uma autocrítica do que vocês poderiam estar fazendo mais, do que vocês deveriam, assim, se vocês refletirem, assim, o que pode ser feito além para melhorar ainda mais essa questão? Ou pelo menos barrar? Muito boa. Excelente. Vamos lá, vou ser bem objetivo e claro aqui. O que dificulta hoje os deputados distritais, bem como acho que também os deputados federais, uma parte deles, de fazer o papel que tem que fazer? Uma coisa chamada fisiologismo político. Toma lá da cá, para ser mais claro. Troca-troca, clientelismo, troca de favor, cargo para lá, cargo para cá. Em resumo, dependência entre poderes, o que não deveria acontecer, pelo menos no que está previsto na Constituição. Os poderes tinham que ser independentes. Se a gente tivesse um legislativo mais independente, com certeza as entregas para a sociedade seriam muito melhores. Se nós tivéssemos um legislativo que fiscaliza, um legislativo que legisla com mais rigor, que não aprova e carimba os projetos que o governo manda sem qualquer tipo de critério, como às vezes acontece, não digo todas, mas algumas vezes acontece, provavelmente nós teríamos melhores resultados e, sem dúvida nenhuma, um controle maior de tudo que coloca em risco o nosso equilíbrio socioambiental ecossistêmico. Então eu tento fazer o meu papel, mas uma andorinha só, 3, 4, 5 não fazem verão. Por isso eu volto no que eu já tinha falado antes. Precisamos eleger pessoas que têm compromisso com a sociedade. Precisamos eleger pessoas que têm compromisso com causas. Precisamos eleger pessoas que defendam a Constituição e que defendam aquilo que a lei manda. E não que tentem ali passar ao lado da lei, fazer o que o executivo manda. Por quê? Porque tem cargos no governo, porque indicaram administradores, porque indicaram secretários, porque participaram da campanha do governador e agora fazem vista grossa para tudo que ele realiza. Eu, pelo menos, tento fazer a minha parte, Johnny, porque eu não tenho cargo no governo, desde a campanha, inclusive foi um compromisso que eu assumi, independente de quem fosse o governador, eu não queria nada dentro do governo, porque eu queria ser deputado. Se eu quisesse ser governo, se eu quisesse ter parte no governo, eu me candidataria a governador ou trabalharia na campanha dele para virar secretário dele. Mas eu sou deputado, e deputado tem que fiscalizar, deputado tem que cobrar. Quando é bom, apoia. Eu não sou da base do governo ibanez, eu sou oposição ao governo ibanez, mas uma oposição responsável e programática. Aquilo que o governo apresenta de positivo, eu não tenho nenhum problema em aprovar. Já votei favorável a dezenas de projetos do governo. Mas quando o governo erra, é meu papel, é meu dever denunciar, cobrar explicações e exigir uma mudança de rota. Só que, infelizmente, hoje o governo tem maioria na Câmara
E eu tenho tentado sensibilizar os meus colegas, alguns eu vejo que têm cumprido um papel muito importante. Claro que eu não sou o único deputado ali que desenvolve essa fiscalização, há outros, mas é importante que num todo, ou pelo menos numa maioria, a Câmara faça essa função fiscalizadora funcionar. E não fique submissa ao governo por causa de cargos, de indicações, seja lá o que for. Então é fundamental para que a gente consiga dar melhores entregas, fazer um trabalho fiscalizatório melhor e exigir do governo uma política ambiental séria, fiscalização séria, licenciamentos consistentes e não cartoriais, que só sai lá a canetada, a assinatura do órgão ambiental, sim, que a gente tenha essa autonomia. Então é preciso que a população também se envolva, que a sociedade civil faça seu papel e cobre os deputados, cobre o governo em relação a isso. E também os órgãos de controle com os quais a gente faz muita parceria, principalmente o Ministério Público, tem sido grande parceiro através da Prodema. Queria aqui destacar o trabalho do doutor Roberto Carlos, Cristina, entre outros, que são procuradores, promotores importantes, que têm nos auxiliado na discussão e na fiscalização. Mas, infelizmente, o governo ibanês não tem sido um governo preocupado e comprometido com a causa ambiental. Pelo contrário, nós temos uma série de políticas ambientais em curso. Vou falar de uma bem pequenininha aqui. Projeto Orla. Cadê o Projeto Orla? De restabelecimento da Orla do Lago Paranoá, com uma intensa educação ambiental da população, de oportunizar não só o lazer e o entretenimento, mas de um uso sustentável do lago. Cadê o Projeto Orla? Ele engavetou. Vou aproveitar essa sua fala para emendar uma pergunta do inscrito do Oi, eu sou o André, porque ele falou: por que não focamos na educação ambiental desde o ensino infantil como medidas para solucionar alguns desses conflitos urbanos com a natureza? Perfeito, o André está certíssimo. É preciso que a gente tenha uma educação ambiental. A gente não precisa de uma disciplina na escola para isso, a gente não precisa de um projeto grande para isso. Isso tem que entrar transversalmente, inclusive está previsto, né, na própria BNCC, está previsto no nosso plano distrital de educação, nas diretrizes educacionais, que o debate socioambiental permeie a rotina da escola. Não é papel só do professor de ciências falar de educação ambiental, é papel de todos os professores. Inclusive, a gente tem identificado projetos muito importantes da Secretaria de Educação, feitos por diretores, coordenadores e professores de escolas. Nós temos destinado recursos num projeto que é o projeto das hortas escolares, feito pela Emater. São hortas dentro das escolas com captação de água da chuva para que os alunos tenham ali um espaço de reflexão e de atuação para começar a se conectar mais com a natureza, com o meio ambiente. Então a gente fez 10 hortas do ano passado, vamos fazer mais 7 esse ano. Então estamos investindo também nisso, né? Acho que a educação ambiental é fundamental. Mas é isso, voltando, aqui o professor Paulo Gileno, mandar um abraço para ele, que é um professor zaço, um diretor comprometido com a educação ambiental, lá de Samambaia, 410, faz um trabalho incrível de educação ambiental com os alunos lá da escola. Um abração para ele. E se a gente não tiver esse trabalho de longo prazo, inevitavelmente a gente vai continuar com essa crise. Mas voltando ao governo, infelizmente nós não temos hoje um governo comprometido com a defesa do meio ambiente. Perfeito, a gente está nos últimos 5 minutos da live. Só queria fazer um adendo que meu filho estuda também em uma dessas escolas, porque apesar de ser servidor, eu não sou rico. Tipo, minha família vem da favela, eu sou o primeiro da minha família a ter ensino médio, a ter ensino superior e a ocupar um cargo que nem eu ocupo atualmente. Então, lá na escola do meu filho, tem uma hortinha dessa, mas quem faz é a professora, por livre e espontânea vontade dela. E agora chegou o momento do final. Eu peço que vou pedir suas considerações finais, mas junto com a consideração final, eu gostaria de pedir que você elogiasse, perguntar quem você elogia na área ambiental e perguntar quem você indicaria para ministro do meio ambiente. Eu posso elogiar mais de uma pessoa? Pode indicar mais de uma pessoa também. Eu quero elogiar os jovens pelo clima. Eu quero elogiar os adolescentes, os jovens que têm feito um trabalho importantíssimo de denúncia do desmonte da política ambiental no Brasil e de um ativismo consciente programático. Aqui, em nome de todos eles, vou citar um porque são muitos, mas alguns deles participam conosco da Frente Ambientalista e da Frente dos ODS. Mas agradecer aos Jovens pelo Clima, que é um movimento, né, um coletivo hoje que tem feito um trabalho incrível e que tem mudado muito a concepção, né? Infelizmente, felizmente,
quem tem dado o maior testemunho de defesa do meio ambiente hoje é a juventude. São os adolescentes, os jovens brasileiros. Estão dando uma bela lição para nós adultos. E hoje, se eu puder, né? E a Greta, né, que puxou esse movimento mundialmente. E aqui no Brasil, a gente já tem, aqui em Brasília, a gente tem um grupo muito coeso, muito engajado, que são os Jovens pelo Clima do Distrito Federal. E para ministro do Meio Ambiente, se eu pudesse indicar, eu indicaria de novo Marina Silva. Mas hoje há tantas outras pessoas importantes, né, que têm feito um trabalho fundamental. Eu quero destacar aqui o nosso senador Fabiano Contarato, da Rede, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, tem sido um ator fundamental. A nossa deputada Joênia Wapichana, que é a primeira mulher indígena eleita no Congresso Nacional, tem feito um trabalho magnífico em defesa dos povos indígenas e defesa do meio ambiente. E tantos outros, né? Mas eu indicaria hoje o Ian Nunes para ministro do Meio Ambiente. Ele ou Marina Silva. Ian Nunes, que é um dos líderes aí dos Jovens pelo Clima aqui no Brasil. Perfeito. Certamente muito melhor que o Salles. Tornar falado. E agora as suas considerações finais, a gente tem um minutinho para terminar. Johnny, sendo bem breve aqui, parabenizar o projeto. Passa uma mensagem de positividade aí, de esperança para o pessoal. Legal. Primeiro, te parabenizar pelo projeto, por tudo que você vem fazendo. Esses debates são muito importantes para a galera que às vezes não tem a oportunidade de pensar, de refletir sobre os aspectos socioambientais, mas eu quero te agradecer, parabenizar pelo projeto, muito bacana, e deixar aqui para as pessoas uma mensagem muito clara, muito objetiva. Não existe o nós e o meio ambiente. Somos o ambiente, somos o mundo, somos a sociedade. E nós não podemos ignorar essa conexão profunda e permanente. E é preciso que todo mundo assuma o seu papel, mas que nós não nos afastemos da política. A política é fundamental para preservar o meio ambiente. Sem a atuação política, sem o voto consciente e sem o ativismo político de todos nós, não há salvação, não há defesa ambiental que se sustente. Então vamos participar da política. Acompanhe seu deputado, acompanhe o seu senador, acompanhe o governo da sua cidade e cobre quando aquilo que for feito não estiver correspondente, não estiver em sintonia com os direitos da população e com a defesa da vida. Isso. Muito obrigado, Leandro. Foi muito bom conversar com você nessa sexta-feira, nesse sextou. Desejo uma ótima sexta para todo mundo que está aqui. Vamos se recolher, vamos refletir, né? Esse momento de pandemia está sendo muito bom para a gente colocar várias coisas em perspectiva. Queria agradecer por você ter aceitado o convite. Queria pedir para quem está seguindo a gente aqui curtir a nossa página, nosso projeto, que é importante, compartilhar com os amigos. Toda sexta-feira a gente tem uma live aqui, normalmente às 7 horas, para conversar um pouco com algum ator ambiental e, com base na experiência desse ator ambiental, a gente passar um pouco de conhecimento, né? Porque às vezes o conhecimento está na história da pessoa, na base da pessoa, e então viver, educar. E eu encerro com uma fala da Marina, que o meio ambiente não tem partido. Então, se a pessoa está querendo proteger o meio ambiente, não importa se é PT, se é PSDB, PSL, pode ser até o Aliança pelo Brasil, que ainda nem saiu do papel, mas se eles quiserem proteger o meio ambiente, a gente vai estar lá também para defender isso. Tá bom? Sim. E é isso, pessoal. Sextou. Tchau, tchau. Até mais. Deixa eu só encerrar.